Olá, irmãos, a paz de Deus e do Senhor Jesus. Mensagem do dia 29 de janeiro de 2022. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Diz assim: E, naquele tempo, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Irmãos, olha que palavra maravilhosa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, na tarde daquele mesmo dia, onde ele havia falado várias parábolas acerca do reino de Deus, ele chega aos seus apóstolos e diz para eles: Olha, já é tarde, vamos para o outro lado. Jesus, ele sabia a hora de começar e a hora de terminar. Às vezes, em nossas vidas, nós entramos em algumas situações simplesmente pelo fato de não sabermos a hora de passar para o outro lado. Não sabemos a hora de finalizar ciclos, não sabemos a hora de virar a página, de colocar um ponto final em situações que às vezes Deus já colocou um fim, em que a gente insiste tentando levar aquilo como se fosse algo que fosse realmente nos fazer feliz. Jesus então vai com seus apóstolos, os apóstolos pegam o barco onde ele estava, era um barco pequeno, e vão para o outro lado, mas junto com eles havia outros barquinhos. Esses outros barquinhos eram de pessoas que também trabalhavam e também de pessoas que... Vocês lembram que eu já expliquei para vocês que às vezes Jesus ficava na beira da praia, dentro do barco, para que ele conseguisse transmitir a mensagem para as pessoas, sem que as pessoas ficassem interrompendo ele a todo momento. Então aquelas outras pessoas que vinham com o barco, elas vinham também para poderem ouvir melhor as palavras do Senhor Jesus. Há momentos que para a gente ouvir melhor a Deus, a gente precisa se afastar de algumas pessoas também. Lembra que há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, há tempo para todas as coisas. Acontece que às vezes nós ouvimos tanto os outros, ouvimos tanto todo mundo, esquecemos de ouvir a Deus. Então é importante que às vezes nós também reservamos um barquinho que aqui simboliza aquele momento que a gente tem que parar para ouvir Deus. Então, no meio do caminho, se levanta um grande temporal, e começa a vir aquela chuva forte no meio da água, e só água para todo lado, e os apóstolos estavam com Jesus, começaram a ficar com medo. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre o poder da mente sobre o corpo. A água, ela estava começando a entrar no barco, mas o barco não estava afundando. Quando eles foram chamar Jesus, eles foram perguntando para ele assim: Mestre, o senhor não se importa que a gente está morrendo? Mas não tinha ninguém morrendo. O barco não estava afundando. Estava chovendo forte, a onda estava batendo forte, estava entrando um pouco de água no barco, mas até então ninguém estava se afogando e o barco não estava afundando. E Jesus estava tranquilamente dormindo. Porque Jesus cria naquela passagem que diz que Deus nos faz dormir em segurança. Ele sabia que o que Deus tinha com ele, ele tinha que passar para o outro lado, ele ia chegar do outro lado, e não havia motivo de preocupação. Trazendo o raciocínio para a mente, às vezes, numa situação que vem na nossa vida,
nós vemos a situação maior do que ela realmente já é. Nós sofremos mais por aquilo que a gente imagina que esteja acontecendo do que com aquilo que realmente está acontecendo. E se a gente para analisar e focar a nossa mente em Deus e no agora, a gente vai perceber que os nossos medos e o nosso sofrimento é muito mais por causa das nossas imaginações do que a realidade que está acontecendo. É por isso que está escrito que enganoso é o coração do homem. Toda vez que a Bíblia fala de coração, ela está falando sobre a mente. Não é esse coração que bombeia o sangue para o corpo, mas é a nossa mente, toda vez. Por isso a Bíblia diz também, de tudo que se pode guardar, guarda o teu coração, é guardar a tua mente, porque deles procedem as fontes da vida. Várias vezes nós vemos na Bíblia, e pensou em seu coração, imaginava no seu coração, então o coração é a mente. Então na mente deles, eles já estavam imaginando o barco afundando e todo mundo morrendo afogado. Por isso eles ficaram com medo. Aí o apóstolo Paulo uma vez vai dizer assim, se a minha consciência me condena, ou seja, se a minha consciência tira a minha paz, maior é Deus do que a minha consciência. Às vezes a tua imaginação te faz sentir medo. Não está acontecendo nada, ninguém está morrendo. Mas há pessoas que imaginam familiares morrendo, filho morrendo, pai morrendo, mãe morrendo. E eu vim dizer para você que ninguém está morrendo agora não. Deus quer que você olhe para Ele e olhe para a realidade. Ele está com você. Se Ele falou para você, vamos passar para outro barco, Ele vai com você para o outro lado. E não importa o que aconteça, você vai chegar são e salvo do outro lado. Então chegaram a Jesus, Senhor, estamos morrendo, o Senhor não se importa com isso? E aí Jesus levanta e dá uma ordem ao mar, dá uma ordem ao vento e tudo se acalma. Aquela chuva que estava forte agora já fica quieta. Porque quando o Filho de Deus manda, até a natureza tem que obedecer. E quando tudo está em paz, Jesus vira para os discípulos e fala, por que vocês são tão tímidos? Aqui no original do grego, essa palavra tímido significa medroso. Por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Ou seja, as imaginações de vocês ainda dominam vocês? Não é a certeza do meu cuidado sobre vocês? Não é a certeza daquilo que eu prometi, que eu estarei com vocês todos os dias? Não é a certeza que eu estou com vocês, que eu sou o pastor de vocês e que eu cuido de vocês a todos os momentos? Então, que a partir de hoje, a tua imaginação não te guie mais. Que a partir de hoje o que te guie seja a verdade, seja a certeza, porque fé não é sentimento, fé é certeza. Seja a certeza de que Deus é maior que a tua imaginação. Seja a certeza de que Deus é maior do que tudo e que Ele está com você. E no final, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Oremos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém.